É fim de semana. Noah voltou da escola e chegou ao portão do castelo do dragão prateado. Leon, Rosvita e Muen já haviam chegado cedo a um grande gramado em frente ao portão da cidade para recebê-la. Muen colocou a coroa de flores que havia feito na cabeça de Noah e a seguiu até Leon e Rosvita. Nesse momento, Leon notou um rolo de papel na mão de Noah e perguntou o que era. Noah entregou o papel a Leon e disse a ele: "Isso é um trabalho da minha escola." Leon pegou o papel que Noah lhe entregou e abriu. Rosvita também estava curiosa sobre a tarefa de casa de Noah. Então, ela se aproximou de Leon. Leon e Rosvita leram o conteúdo do papel em uníssono enquanto o observavam. Com o tema Família e Felicidade, escreva uma redação com pelo menos 800 caracteres. Um concurso de redação? Leon e Rosvita baixaram a cabeça e olharam para Noah. Pelo conteúdo do papel, eles entenderam que se tratava de um aviso sobre um concurso de redação. A escola de Noah exige que seus alunos escrevam uma redação de acordo com os requisitos e a entreguem à escola no prazo. Noah assentiu e disse a eles: "Sim, dessa vez a maioria dos meus colegas provavelmente vai escrever sobre laços familiares. Afinal, há muitas famílias de dragões ovíparos. Mas eu quero seguir por outro caminho e aproveitar a vantagem única das famílias de dragões vivíparos." Noah ergueu as mãos e as fechou delicadamente em punhos, olhando para Leon e Rosvita com olhos sérios. Ela não quer seguir a maioria dos alunos da turma e escrever sobre o mesmo tema. Após refletir bastante na escola, ela já decidiu como escrever sua redação. Ela parece muito confiante no tema sobre o qual quer escrever. A vantagem única das famílias vivíparas? Qual seria? Muen piscou os olhos, sentindo-se um pouco confusa sobre o tema da redação de Noah. Devido ao seu conhecimento limitado, ela não estava muito familiarizada com os aspectos específicos dessa vantagem única. Noah virou a cabeça para olhar para Muen e explicou a ela: "Bem, o amor da mamãe e do papai." Ao ouvirem o que Noah disse, Leon e Rosvita ficaram muito surpresos. Eles não esperavam que as vantagens únicas da família de dragões vivíparos, mencionadas por Noah, se referissem a esse elemento. Eles falaram em uníssono: "Amor? Nosso amor?" Leon e Rosvita viraram a cabeça e se entreolharam, apontando para si mesmos. Ao mesmo tempo chocados, sentiram-se um pouco perplexos com o que Noah disse. Afinal, Leon e Rosvita sabem que o relacionamento atual se mantém por diversos motivos. Quanto a assuntos relacionados ao amor, eles não possuem nenhuma experiência relevante. Noah reuniu coragem e olhou para Leon e Rosvita com uma expressão séria. Ela disse a eles: "Papai, mamãe, posso pedir a ajuda de vocês para buscar material e inspiração?" Ao ouvir o plano de Noah, Muen achou a ideia muito interessante. Ela levantou a mão animadamente e olhou para eles com grande expectativa. "Uau! A Muen também quer ver!" Ao ouvir as palavras de Noah, Leon se endireitou, fechou os olhos e esboçou um sorriso sem graça. Já que Noah havia feito um pedido, ele também não podia recusar. Ele fingiu estar relaxado e disse a Noah: Se é um pedido da nossa filha, claro que não tem problema." Rosvita se inclinou levemente para olhar para Noah e perguntou a ela com um sorriso no rosto: "Noah, como você quer que a gente ajude?" Noah já tinha uma ideia em mente. Ela disse a Leon e Rosvita: "Amanhã vão ter um encontro na Cidade Celestial." Leon e Rosvita arregalaram ligeiramente os olhos, sentindo-se um pouco surpresos com o pedido de Noah. Chegou o segundo dia. Conforme o pedido de Noah, Leon e Rosvita chegaram a uma das ruas da Cidade Celestial. Para demonstrar a importância do namoro, eles também trocaram de roupa. Roupas de casal preparadas pelas filhas para eles. A rua está repleta de pessoas e turistas por todos os lados. As risadas dos turistas, o som das negociações entre vendedores e turistas e vários outros sons se unem em uma sinfonia barulhenta e alegre, tornando esta rua muito animada. No entanto, o clima entre Leon e Rosvita parecia um pouco estranho. Leon virou a cabeça, relutante, e disse a Rosvita: "Então, vamos começar o encontro." Rosvita fechou os olhos, soltou um suspiro suave e respondeu a ele:
Certo. Leon ficou um pouco intrigado com o fato de Noah saber sobre encontros amorosos. Nessa idade, a Noah realmente entende o que é um encontro? Rosvita respondeu calmamente. Noah não é uma criança comum. Ela sabe muito mais do que os outros. Hahaha, é mesmo. Nesse momento, Noah e Muen seguiam Leon e Rosvita discretamente, observando seus movimentos. O comportamento delas deixou os outros turistas um pouco intrigados. Nesse momento, Leon ficou um pouco curioso sobre a experiência amorosa de Rosvita. Ele virou a cabeça para olhá-la e perguntou: Você já namorou antes? Rosvita respondeu: Nos primeiros 100 anos só estudei. Nos 100 seguintes, só trabalhei. Não tenho tempo para encontros românticos. E você? Leon deu de ombros e respondeu impotente. Os primeiros 15 anos foram só estudando, os 5 seguintes trabalhando, e esses 2 últimos criando filhos. Leon e Rosvita se entreolharam e ficaram em silêncio por um momento. O clima entre eles ficou ainda mais constrangedor. Obviamente, nenhum dos dois tem experiência em relacionamentos. No entanto, Rosvita já havia previsto essa situação. Ela disse a Leon com uma expressão confiante: Não se preocupe, ontem à noite já comecei a estudar esse tema a fundo. Para não ficar sem saber o que fazer em um encontro, ela foi à biblioteca ontem à noite e encontrou alguns livros sobre relacionamentos. Os nomes dos 3 livros são Eu e Meu Amante, Eu e Minha Namorada Dragão e Amado Albatroz. Pelos títulos, podemos ver que são claramente romance de amor. Leon ficou meio sem palavras diante das maneiras pelas quais Rosvita adquiria conhecimento. Ele apontou para os romances de amor que Rosvita havia lido e disse em voz alta: Isso não é uma novela romântica? Leon levou a mão à boca e tossiu levemente algumas vezes. Ele também sabia que essa situação aconteceria hoje, então secretamente foi aprender algo relacionado ao assunto. Ele fingiu estar muito sério e disse isso a Rosvita. Ehem. A verdade é que eu também revisei matérias ontem à noite e fiz uma lista de atividades comuns em encontros. Na verdade, o material de referência que ele encontrou também foi extraído de romances românticos. Leon tirou um papel rosa do bolso e o abriu. Ele listou várias coisas que achava que um encontro faria, como ir à confeitaria, assistir a um musical, ir ao zoológico e assim por diante. Ele disse para Rosvita: Sem jogos estranhos de casal, nem contato físico excessivo. Ao mesmo tempo, pode mostrar esse tema caloroso do amor dos pais. Enquanto seguirmos essa lista, com certeza não haverá erros. Dessa forma, vamos dar a Noah um material de encontro perfeito. Leon ergueu a mão e fechou em um punho, sentindo-se muito confiante em relação ao encontro que se aproximava. Rosvita assentiu levemente, também satisfeita com os itens para encontros. Então, Leon e Rosvita realizaram cada projeto listado na lista de tarefas, um por um. Primeiro foram à sorveteria, e cada um comprou um sorvete. Estavam saboreando o sorvete enquanto visitavam o zoológico. Nesse momento, Leon descobriu um animal muito interessante, não muito longe dali. Rosvita virou a cabeça e também notou o animal interessante atrás deles. Atrás dos arbustos, Noah os observava Leon e Rosvita enquanto fazia anotações cuidadosas. Muen agachou-se ao lado dela, saboreando o sorvete alegremente. Então, Leon e Rosvita foram a uma loja de roupas para escolher peças. Rosvita pegou um dos vestidos rosa e o colocou à sua frente. Ela virou a cabeça para olhar para Leon e pediu sua opinião. Leon colocou a mão no queixo e observou atentamente o vestido e Rosvita. Ele ponderou por um momento e deu conselhos pertinentes a Rosvita. Noah e Muen estavam escondidos no telhado de uma loja não muito longe da loja de roupas, observando-os. Noah assentiu levemente e registrou a cena em detalhes. Nesse momento, Leon e Rosvita entraram no teatro para assistir a uma peça teatral com o tema do Albatroz. Eles sentaram lado a lado, observando os atores no palco com muita atenção e aplaudindo ocasionalmente suas performances. Um espectador sentado atrás deles notou Noah e Muen passando por baixo de seus pés. Muen estendeu o dedo e o colocou em frente à boca, fazendo um gesto de silêncio. Ela pediu que o público permanecesse em silêncio para não perturbar seus pais. Após a peça teatral, é a vez do público interagir com a plateia. O apresentador selecionará alguns membros da plateia para interagir no palco.
Nesse momento, o apresentador notou Leon e Rosvita sentados na plateia. Ele estendeu a mão para eles e os convidou para subir ao palco. Leon e Rosvita apontaram para si mesmos e encararam o apresentador com um olhar vago, como se não pudessem acreditar que havia sido escolhidos. Eles ficaram um pouco surpresos com a situação atual. O apresentador olhou para eles com um sorriso no rosto e, alegremente, pediu a Leon que colocasse o anel no dedo de Rosvita. Leon segurou a caixinha com as alianças fornecida pelo apresentador e se ajoelhou diante de Rosvita. Como era a primeira vez que fazia algo assim na frente de tantos espectadores, ele não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. As bochechas de Rosvita também coraram levemente. Ela também não esperava que a interação com o público fosse assim. Sob o olhar atento da plateia e do apresentador no teatro, Leon colocou um anel com uma pedra preciosa roxa em forma de coração no dedo anelar de Rosvita. Num instante, toda a plateia do teatro os aplaudiu. Noah e Muen se disfarçaram de ovos e cogumelo e ficaram escondidos atrás do palco. Ao ver a cena, Muen ficou muito feliz. Como era a primeira vez que Noah presenciava um pedido de casamento, ela também ficou um pouco surpresa. Ela pegou seu caderno e registrou silenciosamente aquele momento. Após saírem do teatro, Leon e Rosvita dirigiram-se ao próximo local, a sala de adivinhação. A sala de adivinhação é uma tenda roxa. Há muitas caixas na entrada, contendo ferramentas relacionadas à adivinhação e potes de vidro. Ao ver Leon e Rosvita entrarem na sala de adivinhação, a cartomante disse-lhes: "Bem-vindos à sala de adivinhação." A cartomante é uma jovem mulher. Ela usava um chapéu de bruxa roxo na cabeça, um longo vestido roxo no corpo e uma pequena capa sobre os ombros. Ela usava um véu no rosto, o que lhe conferia um ar muito misterioso. Em sua mesa há uma bola de cristal, um par de cartas de tarô e 2 livros relacionados. Parece que ela é uma cartomante profissional. Ela sorriu e disse a Rosvita: "Senhora, você deve ser de Escorpião, não é?" Rosvita levantou a mão e delicadamente cobriu a boca, surpresa por a cartomante saber o seu signo do zodíaco. Ela respondeu: "Sim, nasci em 25 de outubro. Como você sabe?" A cartomante fechou os olhos e revelou com confiança seu conhecimento profissional a Rosvita. As mulheres de Escorpião parecem frias por fora, mas no fundo são apaixonadas e indomáveis, um signo que ama e odeia com intensidade. Uma vez que se apaixonam, é uma busca de tudo ou nada. Rosvita assentiu levemente com a cabeça e concordou com a explicação da cartomante. No entanto, Leon, sentado ao lado de Rosvita, não parecia muito feliz. Ele parece não acreditar muito na explicação da cartomante. Ele franziu levemente a testa e sussurrou: "Isso não passa de um truque para enganar crianças." Nesse instante, a cartomante virou a cabeça para olhar para Leon e perguntou: "E o senhor? É de Leão, não é?" Ao ouvir a cartomante dizer com precisão o seu signo do zodíaco, Leon sentiu-se um pouco envergonhado. Ele respondeu: Sim." A cartomante ponderou por um momento e depois balançou a cabeça suavemente. Com base em seu conhecimento profissional, ela revelou a Leon e Rosvita a relação entre seus signos do zodíaco. Sem surpresa, os signos de vocês são pouco compatíveis. Ao ouvir as palavras da cartomante, os olhos de Leon se arregalaram ligeiramente, brilhando de entusiasmo. Ele ficou muito surpreso com o julgamento da cartomante. Ele não esperava que ela soubesse do relacionamento ruim entre ele e Rosvita. Leon olhou para a cartomante com uma expressão de admiração e não pôde deixar de elogiá-la. "Mestra," ele disse silenciosamente em seu coração. "Claro, por isso nos irritamos mutuamente todos os dias, culpa dos signos." Nesse momento, Leon parecia ter esquecido a avaliação que acabara de fazer sobre a cartomante. A cartomante sorriu para eles e continuou a explicar com um conhecimento profissional. O signo da sua esposa carece de segurança, é muito sensível às mudanças ao redor. O senhor deve lhe dar segurança e expressar mais seu amor por ela. Expressar amor pela Rosvita? Dizer palavras de amor? Ao ouvir essas palavras, as bochechas de Leon coraram levemente. Ele não conseguiu evitar virar a cabeça e olhar para Rosvita. Por coincidência, Rosvita também estava olhando para Leon. Seus olhares se cruzaram de repente. Nesse momento, tanto Leon
quanto Rosvita perceberam que a situação atual era um pouco constrangedora. Eles viraram a cabeça rapidamente e fecharam os olhos com força, evitando continuar olhando um para o outro. Rosvita sentiu a temperatura em suas bochechas subir rapidamente. Ela ergueu a mão e a usou como um leque para se refrescar, tentando aliviar a temperatura de seu rosto. Ela murmurou para si mesma: "Do nada ficou um pouco mais quente aqui." Leon levantou a mão e coçou a cabeça, tentando disfarçar o constrangimento do momento. Ele gaguejou e disse: "Verdade." Então, a cartomante colocou as mãos ao lado da bola de cristal. Ela disse a Leon: "Me deixe ver sua sorte futura com a bola de cristal. Por favor, coloque a mão sobre a bola." Leon estendeu a mão e disse: "Oh, tudo bem." Depois que Leon colocou as mãos sobre a bola de cristal roxa começou a emitir uma luz deslumbrante. Surpresa oculta. Aproveitando que Rosvita foi ao banheiro, imprimi 5 cópias da sua foto vestida de coelhinha. Durante seu encontro com Rosvita, Leon encontrou uma impressora de uso comum perto da rua comercial. Ele importou secretamente as fotos da câmera para a impressora de autoatendimento e as imprimiu. Olhando para a pilha de fotos de Rosvita em sua mão, ele sorriu. Se Rosvita quiser forçá-lo a fazer algo da próxima vez, ele pode ameaçá-la com essas fotos.